Meus irmãos, que mais uma vez a graça e a bondade do Senhor sejam ricamente derramadas sobre nossas vidas. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor. Atos capítulo 8, do verso 26 ao verso 40. Atos 8, de 26 a 40. Palavra do Senhor, continuando a exposição no livro de Atos. E o Senhor nos abençoe mais uma vez com a sua santa palavra. Atos 8, de 26 a 40. Assim diz a santa palavra do nosso Deus. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Que Deus os abençoe com a sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, Deus Santo, Deus que fala ao seu povo, o Senhor, ó Deus, mais uma vez, separa uma porção da tua palavra para a instrução da tua igreja, para falar ao teu povo, para dirigir-nos, ó Deus, segundo a sua boa vontade. Agora rogamos, ó Deus, por causa de nossas limitações e por causa do nosso pecado, que o teu Espírito Santo nos ilumine e nos capacite para que nós possamos receber a verdade do Senhor, aplicá-la ao nosso coração e que possamos, ó Deus, viver de acordo com aquilo que temos aprendido. Dá-nos tua graça, ó Deus, concede-nos o teu poder, nós rogamos no nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Você conhece alguma história de uma conversão improvável? Ao longo da história da igreja, muitos testemunhos de conversão a partir de aparentes coincidências, a partir de histórias ou de encontros que pareciam não planejados, acabaram conduzindo pessoas a conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Aos olhos humanos parecia mera coincidência, mas certamente nós entendemos que é a providência do Senhor trabalhando para que essas pessoas encontrem o seu Salvador. Pode ser talvez uma entrada despretensiosa numa igreja, talvez você conheça alguma história assim, ou simplesmente parar para ouvir um pregador com a sua caixa de som no meio da rua. Muitas histórias, muitas pessoas conheceram a Cristo
ouvindo o evangelho de forma até aparentemente despretensiosa. Ou o caso do meu pai, que os irmãos já conhecem, que aceitou um convite por educação, e a primeira vez que ele ouviu o evangelho, o Senhor o chamou, e ele foi transformado pelo evangelho, pela graça do Senhor. Eu quero contar para vocês a história de Agostinho de Hipona. Talvez alguns de vocês já conheçam a história da conversão dele. Ele mesmo conta a história, no livro 5 das Confissões, ele relata as suas lutas com o pecado. Ele já havia ouvido o evangelho através de Ambrósio de Milão. Também a sua mãe já era crente, e ela constantemente orava por ele, orava pela sua conversão. O nome dela é Mônica. Nós temos uma irmã com esse nome na nossa congregação. Mas ele não conseguia abandonar os seus pecados. Não conseguia tomar uma decisão firme de seguir a Cristo, abandonando o seu pecado. A sua mente estava dividida, porque para seguir a Cristo, ele havia ouvido que era necessário arrepender-se dos seus pecados e abandonar os seus prazeres. E ele era afeito aos prazeres mundanos. Ele amava o pecado. Isso ele mesmo descreve. Mas um dia, ele teve uma conversa muito inquietante com seu amigo Alípio. Ele estava em Milão nessa época, e essa conversa o deixou em profunda crise. E a crise o levou a orar. E foi uma oração meio desesperada. E a oração dele era: até quando, Senhor? Até quando? Será hoje? Será amanhã? Ou será quando que eu vou conseguir livrar-me dos meus pecados? Depois desse momento de muito choro, angústia, ele saiu de dentro da casa onde ele estava hospedado e foi andar no jardim daquela casa. E enquanto ele estava embaixo de uma árvore, ele ouviu uma voz de uma criança repetindo em latim: toli lege, que significa pega e lê, toma e lê. Era só uma criança brincando, mas aquela frase nunca tinha sido ouvida numa brincadeira por Agostinho. E ele então entendeu: que brincadeira é essa? Será Deus falando comigo? E ele lembrou da sua Bíblia, entrou em casa, tomou o registro da carta de Paulo aos Romanos, abriu o texto do capítulo 13 e então leu os versos 13 e 14, que diz assim: andemos dignamente como em pleno dia. E o verso vai descrever exatamente os prazeres que ele tinha e que ele deveria abandonar. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e em ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Aquela leitura dissipou as dúvidas que ele tinha a respeito de tomar uma decisão ao lado de Cristo. E aquela leitura marcou a sua conversão. O que parecia apenas o acaso, uma situação de coincidência, parecia apenas o acaso, na verdade, era a providência de Deus conduzindo um pecador a encontrar-se com o seu Salvador. O mesmo acontece em Atos 8. À primeira vista, Atos 8 narra apenas o encontro de um evangelista com um viajante num lugar que é descrito aqui como um lugar que estava deserto. Possivelmente só aquela carruagem e Filipe, que chegou de forma extraordinária naquele cenário. Mas ao observar cuidadosamente o texto, nós percebemos Deus dirigindo cada passo da história, cada coisa, não foi coincidência. Deus enviou Filipe àquele lugar deserto, o Senhor falou com ele, o Espírito Santo falou com ele: sai da cidade e vá nessa direção. O Senhor já havia preparado o eunuco, o texto diz que ele era um homem temente a Deus e que ele havia vindo a Jerusalém para adorar, então ele estava preparado para receber a mensagem do Evangelho. Deus mesmo conduz a conversa, porque Deus diz para Filipe: anda mais rápido e coloca-se ao lado daquele carro. E então Filipe anda, coloca-se ao lado do carro e ele ouve o eunuco lendo em voz alta o texto de Isaías que nós acabamos de cantar. Deus conduz a conversa. Deus também, através da conversa de Filipe com aquele eunuco, abre o entendimento do eunuco às Escrituras. Deus mesmo produz fé no coração dele
arrependimento e desejo de tomar uma decisão ao lado de Cristo. Deus fez toda a obra através de um encontro que aparentemente é um encontro fortuito, casual, um encontro que foi mesmo marcado por Deus, por sua providência. O texto nos mostra que quando Deus decide salvar um pecador, ele dirige soberanamente todas as circunstâncias e pessoas necessárias para levá-lo ao encontro com Jesus Cristo, mediante a proclamação, o esclarecimento do Evangelho, a proclamação das Escrituras. E é exatamente isso que nós vimos nessa história, a história da conversão e do batismo do eunuco, que era oficial da rainha da Etiópia. Olhemos então para o texto e vejamos o que a palavra do Senhor nos ensina aqui. Em primeiro lugar, versos 26 a 29, nós percebemos a providência de Deus preparando o cenário para a evangelização do eunuco. A providência de Deus prepara a evangelização. Veja o que está registrado nesses versos. Diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. O Espírito Santo organiza todo o cenário, todas as circunstâncias para que haja aquele encontro e ele então possa ouvir o Evangelho e ser transformado. Um anjo do Senhor primeiro fala a Filipe. A narrativa começa mostrando a iniciativa do próprio Deus. A iniciativa de salvar pertence inteiramente a Deus. Deus mesmo ordenou que Filipe fosse ao encontro daquele moço para que ele fosse alcançado pelo Evangelho. Não foi Filipe que planejou a viagem. Possivelmente Filipe estava tranquilo em Jerusalém, orando ao Senhor, e o Senhor então o ordena que ele saia de casa, que ele saia de onde ele está e direcione-se àquela região, na estrada descendo de Jerusalém para Gaza, para encontrar-se com aquele moço. Foi Deus quem o enviou. Então a primeira coisa que nós vimos aqui, Deus dirige os seus servos e Deus dirige a igreja na evangelização. O anjo exige apenas algo: dispõe-te e vai. Dispõe-te e vai. Deus dirige a igreja, Deus ordena a igreja e exige que a igreja tenha disposição de ir até os perdidos, de proclamar o evangelho de Cristo Jesus àqueles que não ouviram. Observe que Deus não explica imediatamente o motivo a Filipe, apenas diz a ele: vai, sai daqui e direciona-se àquele lugar. Ele apenas ordena e Filipe obedece. E aqui nós vimos, irmãos, que a verdadeira obediência nem depende de conhecer todos os detalhes do plano divino. E aí nós respondemos aqui uma questão que muitos fazem: se nós cremos que Deus tem os seus eleitos, por que é que a gente tem que pregar? Por que é que a gente tem que fazer? Como é que a gente vai saber quem é que deve ouvir? Quem são aqueles que devem ouvir? Nós só devemos obedecer. A obediência não depende de maiores esclarecimentos ou de maiores detalhes. A obediência depende apenas da confiança no caráter de quem ordenou. E quem ordenou é fiel e justo. Nós não podemos, em momento algum, duvidar das ordens, das ordenanças do nosso Deus. Filipe entendeu isso, obedeceu ao Senhor, seguiu aquela ordem e então ele foi e encontrou-se com aquele eunuco. A obediência depende apenas de confiar na direção ou naquele que dirige todas as coisas. Depende de confiar em Deus. O pastor Matthew Henry disse que Deus frequentemente conduz os seus servos passo a passo, revelando a sua vontade
à medida que caminham em obediência. Foi assim com Abraão. Deus disse: sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Deus não deu detalhes, Deus apenas ordenou e ele foi ouvindo a vontade do Senhor à medida que caminhava com o Senhor. A igreja, então, faz o seu trabalho de evangelização caminhando com Deus. Enquanto caminhamos com Deus, nós, então, somos dirigidos às pessoas que devem ser alcançadas pelo Evangelho. E aqui Deus não somente prepara as circunstâncias, Deus não somente prepara o pregador, mas Deus também prepara o pecador antes de ser alcançado pela mensagem do Evangelho. E nesse caso, Deus queria de fato transformar a vida daquele homem naquele dia, e Deus o prepara antes do evangelista chegar. Enquanto Filipe caminhava por aquele lugar deserto, Deus já estava trabalhando no coração do eunuco. O intérprete disse que enquanto Filipe caminhava para alcançar o carro, o Espírito Santo já caminhava nas terras do coração do pecador, daquele eunuco. E observe aqui algumas providências maravilhosas de Deus para encontrar aquele homem. O eunuco havia viajado centenas de quilômetros até chegar em Jerusalém. Jerusalém fica no Oriente Médio. A Etiópia fica no sul da África. Ele saiu de um continente, viajando para outro continente, para poder adorar a Deus, para encontrar-se em Jerusalém, e na volta, então, é que ele encontra-se com o Senhor Jesus Cristo. Ele havia viajado toda essa distância, buscava adorar ao Deus verdadeiro em Jerusalém, mesmo sem entendimento. O texto diz que ele não tinha compreensão das Escrituras, mas mesmo sem entendimento, ele já buscava o Senhor, era o Senhor já conduzindo e preparando-o para o Evangelho. Ele possuía um exemplar do livro de Isaías, coisa que não era comum, mas ele era um homem rico, então ele tinha um exemplar do livro de Isaías, e ele ia lendo exatamente o capítulo 53 de Isaías. E ele fazia isso justamente quando ele leu o trecho que ele menos compreendia, foi justamente quando Filipe aproximou-se do carro e ouviu ele lendo em alta voz. Então o Espírito Santo preparou as circunstâncias, preparou o pregador e preparou o pecador que ia ser alcançado pelo Evangelho naquele dia. Tudo estava ordenado, organizado pelo próprio Deus, tudo pronto para que aquele homem fosse alcançado pelo Evangelho. Nada foi coincidência. Tudo fazia parte de um plano divino. Tudo fazia parte de uma obra explícita do Espírito Santo no coração de Filipe como pregador do Evangelho e no coração do eunuco como aquele que ia receber a mensagem da salvação. João Calvino comenta que Deus nunca envia os seus ministros a alguém que ele quer salvar sem antes preparar aquele que ouvirá a mensagem. Ele prepara o que vai ouvir a mensagem. Ele prepara para que, ao ouvir a mensagem, ele possa ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo conduz todo o encontro. O texto continua e o Espírito diz a Filipe: aproxima-te desta carruagem. Chega perto. Ordens claras do Senhor para Filipe. Aqui não é apenas o anjo, é o Espírito Santo falando a Filipe, conduzindo o momento do encontro, conduzindo o momento exato do encontro. E nós percebemos aqui uma doutrina de suma importância para nós, que é a doutrina da soberania de Deus na evangelização. Às vezes nós temos a impressão que a evangelização, que a obra missionária depende de nós. Mas aqui Deus está mostrando claramente que ele soberanamente conduz a obra de evangelização. A conversão nunca é um fruto do acaso. Ninguém encontra a Jesus por acaso. Jesus, de fato, organiza o encontro com aquela pessoa. Nós vimos claramente o Senhor Jesus fazer isso tantas vezes, e ele fez isso de um modo muito claro com a mulher samaritana. Ele poderia ir por uma estrada mais curta, por um caminho mais curto, mas ele preferiu passar por aquela estrada para encontrar-se com a mulher samaritana no poço de Jacó.
e transformar a sua vida. Toda evangelização verdadeira deve ser entendida, compreendida como um resultado da direção divina, da direção soberana de Deus. Nós não podemos fazer as coisas por nós mesmos. Nós devemos, seguindo as Escrituras, fazer aquilo que Deus tem nos guiado a fazer, nos dado direção a fazer. O Senhor aqui claramente instruiu Filipe. Ele enviou o mensageiro, ele preparou o pecador, ele abre a oportunidade, a ocasião para que o evangelho seja explicado e ele governa cada circunstância. Claramente. A nossa confissão de fé declara que Deus governa todas as coisas, governa também todas as suas criaturas e todas as suas ações, segundo o conselho de sua própria vontade. E é claro nas Escrituras que nada foge da sua providência, nada foge do seu governo, nada foge da sua direção, do seu direcionamento. Tudo está em suas mãos. Assim, meus irmãos, nós como igreja, especialmente preocupados em proclamar o evangelho, em alcançar pessoas com a mensagem da salvação, precisamos entender essa doutrina da soberania de Deus na evangelização. Quantas vezes nós pensamos que a tarefa de procurar pessoas ou de evangelizar pessoas, de conduzir pessoas à igreja é nossa? Quantas vezes nós pensamos que que somos nós que devemos fazer de tudo para que as coisas aconteçam? E às vezes, quando as coisas estão fluindo bem, nós achamos que está fluindo bem porque as nossas estratégias foram boas. Mas não. Cada vez que nós pensamos assim, nós estamos ignorando que Deus organiza as circunstâncias para que as coisas aconteçam segundo a sua vontade. Quantas vezes pensamos que estamos apenas encontrando com alguém por acaso, mas aquele encontro é a oportunidade que Deus está nos dando de proclamar o evangelho da salvação àquela pessoa. Quantas vezes, do nada, alguém que nem te conhece começa a partilhar a sua vida com você. E nós perdemos, muitas vezes, a oportunidade de expor o evangelho para aquela pessoa, porque nós não entendemos que era uma oportunidade de aplicar aquilo que nós temos aprendido. Mas quando é certo que Deus quer alcançar aquela pessoa, o próprio Deus nos direcionará e direcionará aquela pessoa. E até a pessoa menos corajosa ganhará coragem na hora de falar do evangelho, quando for o dia do Senhor alcançar alguém. Deus certamente prepara encontros. Não é nossa responsabilidade salvar pessoas, é de Deus. Mas é nossa responsabilidade proclamar o evangelho e é nossa responsabilidade obedecer. Dispõe-te e vai. Essa é a nossa responsabilidade. Dispõe-te e vai. Nós só temos que ir, obedecer, proclamar, fazer aquilo que Deus tem nos ordenado a fazer. E então o Senhor alcançará os perdidos através de nossas vidas. A segunda coisa que nós vimos nesse texto, do verso 30 ao 35, é que as Escrituras revelam Cristo ao pecador. E não há evangelização sem Escritura Sagrada. Não há evangelização sem Bíblia. Não há evangelização sem a palavra de Deus. Diz assim o texto, verso 30 a 35. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Filipe corre até a carruagem, em obediência ao Senhor. O eunuco ouve,
Aliás, o eunuco lê o texto de Isaías, ele está lendo um trecho da palavra do Senhor, em Isaías 53, e então Filipe se coloca do lado dele e pergunta: entendes o que lês? Entendes o que vens lendo? E a resposta dele foi: como eu posso entender se eu não tenho quem me explique? E aqui fica claro que Deus salva pela proclamação da palavra de Deus. Deus salva pela proclamação do Evangelho. Essa pergunta continua extremamente atual nos nossos dias. Nós devemos expor às pessoas a palavra de Deus, dar a oportunidade delas lerem e conhecerem a palavra de Deus e fazer a pergunta: você entendeu? Você entende o que eu estou dizendo? Ou você entende o que você está lendo? Fica claro aqui que não basta possuir uma Bíblia ou possuir o conhecimento dela. Aquele homem já era um homem temente a Deus, mas ele não era salvo. Ele era um homem que tinha o temor do Senhor, tinha uma porção das Escrituras, lia aquela porção, mas ele não tinha entendimento. Ele tinha conhecimento daquele trecho, mas não tinha o entendimento necessário para a salvação. Sim, o eunuco possuía um dos textos mais extraordinários do Antigo Testamento, chamado por alguns intérpretes como o Evangelho do Antigo Testamento. De tão cheio de salvação, de notícia da salvação, que este livro é. Mesmo assim, ele respondeu: como eu poderei entender se alguém não me explicar? Observe novamente o que nós acabamos de ler. Ele tinha em suas mãos a Escritura Sagrada, um trecho dos mais preciosos a respeito de Jesus Cristo, a respeito do Salvador. Ele tinha a capacidade de lê-la sozinho. Ele podia ler as Escrituras por si mesmo. Ele tinha interesse na verdade, porque ele lia com um sentimento genuíno. Você percebe no diálogo com Filipe que ele tinha um interesse genuíno de compreender as Escrituras. Ele tinha um temor reverente ao Senhor. O temor daquele homem era tanto que o fez viajar quilômetros, saindo do norte da África e viajando até o Oriente Médio para adorar o Senhor no templo de Jerusalém. Então ele era um prosélito, alguém que tinha conhecido o Deus de Israel através, talvez, dos judeus da dispersão. Ele tinha diversas coisas que fazia com que ele fosse considerado um conhecedor da verdade. E ele tinha o privilégio de ter o que poucos tinham, que é uma porção das Escrituras. Naquela época, as Escrituras não eram fartas como são hoje. Ele tinha o privilégio de ter uma porção da Escritura. Certamente por causa da sua posição, ele era um homem rico, ele era um homem importante, ele era o primeiro-ministro, talvez, ou o ministro da economia do país. Ele era responsável pela administração financeira da Etiópia naquele período. Era um homem importante e ele tinha privilégios que muitos não tinham naquela época. Mas ainda assim, ele precisava compreender corretamente a sua mensagem. Isso pode nos abrir também um alerta, irmãos. Nós podemos pensar que as pessoas, porque estão na igreja e porque possuem uma Bíblia, elas tenham o conhecimento real da salvação em Cristo Jesus. Muitas pessoas estão na igreja, têm uma Bíblia na mão, têm mais de uma Bíblia em casa, mas elas ainda não compreenderam o Evangelho da salvação, não compreenderam a salvação em Cristo Jesus. Muitos podem ler as Escrituras durante anos e anos sem perceber o que ela está falando a respeito de Cristo, do Salvador, e como essa mensagem é para si mesmo, é para aquela pessoa que lê, até que um dia ela tenha os seus olhos desvendados e possa entender a mensagem salvadora. Mas o que nós sabemos é que a palavra de Deus conduz à salvação. É o meio, é o instrumento que o Espírito Santo usa para conduzir o pecador à salvação. E aqui nós vimos claramente que toda a Escritura conduz ao Salvador. Toda a Escritura conduz ao Salvador. Lucas escreve dizendo assim:
Começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Começando por aqui. Isso significa que ele discorreu sobre outros textos também. O ponto de partida foi Isaías 53, mas certamente ele apresentou Jesus de outros contextos do Antigo Testamento também. E nós vimos claramente o próprio Senhor Jesus dizer em Lucas 24 que os profetas, a lei e os salmos falam sobre ele, quando ele conversa com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Então, o Antigo Testamento, que era as escrituras que eles tinham escritas naquele período, todo apontava para Cristo. Filipe, então, iniciou aquele diálogo com aquele homem, respondendo à sua pergunta. Veja bem, a preocupação do evangelista aqui não foi iniciar um debate teológico com aquele homem. Nossa, você é um temente a Deus e não compreendeu isso ainda, e começar uma discussão teológica, um debate teológico com aquele homem. Ele anunciou Cristo. Ele mostrou a Jesus àquele homem. Isaías 53 descreve o servo sofredor, aquele que sofreu pelos nossos pecados. Descreve a sua humilhação, descreve o estado em que ele foi colocado por causa da nossa malignidade, do nosso pecado. Descreve a sua morte substitutiva, ele morrendo em lugar de transgressores. Descreve o silêncio dele como ovelha muda diante dos seus acusadores, diante dos seus executores. Tudo aqui encontra perfeito cumprimento em Cristo Jesus. E certamente havia uma razão porque muitos não compreendiam que Isaías 53 falava diretamente de Cristo, porque há 700 anos, por volta de 700 anos, entre a escrita de Isaías 53 e o aparecimento de Cristo no Novo Testamento. Então, um período muito longo, quase 1 milênio. E aquele texto descreve os sofrimentos, descreve a situação do nosso Salvador, como se quem escreveu estivesse ali assistindo os sofrimentos de Jesus e a sua crucificação. Isso 700 anos antes de acontecer. Isaías fala daquele dia maldito em que o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado na cruz. Maldito para ele, mas bendito para nós. E agora Filipe explica isso para o eunuco, explica isso para aquele homem, e ele então toma conhecimento da grande obra salvadora do Senhor para os pecadores. Como afirmou o próprio João, o próprio Senhor Jesus, em João 5, verso 39, as Escrituras testificam de mim. E agora Filipe estava lembrando aquele eunuco, olha, a Bíblia dá testemunho de Jesus. Você precisa crer nele. Deus salva mediante a pregação da palavra. Aqui nós encontramos outra doutrina de suma importância para a nossa fé: a suficiência das Escrituras e a necessidade da pregação. A palavra de Deus é suficiente para salvar o pecador, mas ela precisa ser proclamada por nós. Deus nos ordenou, nós devemos só dispor e pregar. Deus poderia ter salvado ou revelado Cristo Jesus diretamente para aquele eunuco. Deus seria maravilhoso, seria algo, inclusive, extraordinário para ser registrado nas Escrituras. Um encontro do próprio Deus com um etíope num caminho deserto entre Jerusalém e Gaza. Seria uma história magnífica, mas Deus quis fazer isso por meio de um instrumento humano, pela pregação, pela proclamação da sua palavra. E Deus faz assim, continua fazendo assim. Ele escolheu outro caminho, o de usar as Escrituras, de usar um pregador, e por meio das Escrituras e desse pregador, o Espírito Santo age e então transforma um coração, transforma uma vida para a glória do Senhor. A mesma coisa continua acontecendo hoje. Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma Escritura, o mesmo Evangelho e o mesmo Espírito Santo. Só muda o cenário e os pregadores. Só o cenário e os pregadores. Nós continuamos tendo acesso à mesma palavra de Deus que dá testemunho de Cristo.
Continuamos tendo a mesma graça, o mesmo poder e a mesma direção do Espírito Santo da promessa. E conforme o apóstolo Paulo em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós só temos que fazer que essa palavra seja ouvida com fidelidade. Por isso nós devemos seguir a orientação do apóstolo Paulo. Preguemos em tempo e fora de tempo. Preguemos o tempo todo para que pessoas possam ouvir a mensagem da salvação. Novamente, citando João Calvino a esse respeito, ele diz que Deus honra tanto a sua palavra que ele faz dela o principal instrumento, o instrumento ordinário ou instrumento necessário para a salvação. Deus honra a sua palavra e ela se tornou o principal instrumento para a salvação. Não há salvação fora da palavra de Deus. A palavra de Deus é o instrumento pelo qual ele salva. Assim, meus irmãos, nós temos que aplicar algumas coisas para a nossa vida aqui. Primeiro, toda verdadeira exposição bíblica deve conduzir inevitavelmente a Cristo Jesus. Toda exposição correta da palavra de Deus deve apresentar a Jesus Cristo, porque aqui nós vimos que toda a palavra de Deus fala sobre ele. Segundo, se Cristo não ocupa o centro da nossa pregação, a Bíblia não será corretamente explicada. E se a Bíblia não for corretamente pregada, as pessoas não ouvirão corretamente a mensagem da salvação. Nós temos que ter o compromisso de pregar claramente o evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse deve ser o nosso compromisso. Esse deve ser o nosso desafio. Mas eu quero fazer uma aplicação mais específica. Talvez você tenha uma Bíblia, anos de experiência cristã, tenha andado constantemente na igreja, mas a pergunta de Filipe agora ressoa também para você. Você entende o que você lê? Você entende o que você vem lendo? O problema, meus irmãos, é que alguns de nós não está entendendo nada do que está lendo, mas nós tiramos nossas próprias conclusões a respeito das Escrituras e nós não somos humildes o suficiente para pedir como o eunuco fez. Você pode me explicar do que se trata esse texto? E a arrogância tem feito muitos tropeçarem, porque não tem a humildade de pedir a alguém que tem mais entendimento. Explica para mim, por favor, como fez aquele homem, como fez aquele eunuco. Explica-me o que significa isso, o que quer dizer isso. Se esse é o seu caso, você precisa de arrependimento, você precisa de mudança de postura, porque não adianta você ter uma Bíblia, ter conhecimento teológico, frequentar a igreja, se você não consegue compreender as verdades bíblicas corretamente e não tem humildade para pedir que alguém esclareça essas verdades para você. Talvez você possa ser já um crente. Você não será privado da salvação, mas está sendo privado de crescer na piedade, de crescer na sua santificação, de desenvolver a sua fé, de desenvolver a sua santificação na presença do Senhor. Porque você não está desfrutando corretamente desse instrumento maravilhoso que Deus nos deu para a nossa edificação, para o nosso ensino, para a nossa instrução. Terceira coisa que nós vimos nesse texto é que a verdadeira fé conduz à obediência. Tanto o pregador, porque cria no Senhor, ouviu o Espírito Santo e obedece, quanto o pecador, quanto o eunuco, ouve o Evangelho e obedece imediatamente. Versos 36 e 38 diz assim: seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Aqui nós vimos então obediência imediata ao Evangelho. Há uma série de, como dizem agora, esse texto tem tantas camadas que eu não teria condições de explicar todas elas aqui.
traslado, uma série de coisas que acontecem aqui, algumas dificuldades, por exemplo, de compreender o que significa descer a água, sair da água, visto que nós somos aspersionistas. Mas aqui o foco não deve ser esse agora. O foco deve ser a obediência daquele homem. Ele ouviu o evangelho e ele confessa a Cristo, ele responde ao evangelho e ele quer se identificar com Cristo Jesus e com o seu povo. E ele diz, está aqui a água, o que me impede de ser batizado? Essa pergunta revela que Filipe não anunciou apenas quem era Cristo, mas ele também ensinou aquele homem como responder ao evangelho, que havia necessidade de um compromisso com o evangelho. E o compromisso com o evangelho, naquele momento, seria demonstrado com o seu batismo. É claro, só estava certamente ele e os seus funcionários, não sabemos se os seus funcionários eram crentes, mas possivelmente não, o texto não menciona, e Filipe. E ali então 2 crentes reunidos, e então ele recebe o batismo. Aqui nós olhamos alguns detalhes aqui, e claro, vamos nos fixar na resposta do eunuco, no efeito do evangelho sobre ele, e a primeira coisa é que a fé nasce da compreensão correta do evangelho. O eunuco compreendeu. Vocês lembram que teve um outro caso de uma mulher piedosa que se reunia para orar com outras mulheres em um certo lugar, e um certo missionário chamado Paulo descobriu esse lugar de oração e desceu então a esse lugar para orar com essas mulheres e pregando a elas, o texto diz, e abriu o Senhor o coração a Lídia e ela creu. O Senhor abre o coração, o Senhor dá conhecimento, dá compreensão e então imediatamente vem a fé. E a fé é seguida de resposta, e de uma resposta aqui imediata. A verdadeira fé nunca permanece apenas no intelecto. Ela nunca é uma resposta meramente intelectual. Nunca é também meramente uma resposta verbal. É necessário proclamar, o dizer, o confessar a sua fé em Cristo Jesus. Mas ela exige compromissos mais sérios com o Senhor Jesus Cristo. E aqui o batismo torna pública a fé desse homem. O batismo não produz a sua salvação. Ele já havia sido salvo a crer no Senhor Jesus Cristo. Mas o batismo confessa publicamente a sua salvação e confessa publicamente a sua identificação com Cristo Jesus. Confessa publicamente que ele está morrendo para os seus pecados e, a partir de agora, vivendo para Deus. Confessa publicamente que ele está recebendo externamente um sinal e um selo de uma graça que ele já recebeu internamente. O Espírito Santo já o havia batizado interiormente. Por isso ele respondeu e agora ele recebe o batismo externo. Mas, além disso, a conversão produz uma nova vida. E aqui nós encontramos outra doutrina fundamental. A conversão é obra da graça de Deus e ela resulta em boas obras. A conversão é obra da graça de Deus, mas ela resulta em boas obras. O mesmo Deus que preparou o encontro, que produz fé no coração, conduz o pecador a dar respostas práticas, as boas obras como resposta da sua salvação. A Confissão de Fé de Westminster afirma que aqueles a quem Deus chama eficazmente são iluminados espiritualmente para compreender as coisas de Deus e recebem um novo coração. E a Bíblia diz que todos aqueles que recebem um novo coração recebem também um novo modo de viver, um novo modo de andar. A fé não nasce de mérito humano, ela é fruto da operação divina, e a fé verdadeira produz frutos que mostram publicamente que aquela pessoa foi alcançada por Cristo. Assim, meus irmãos, o Evangelho sempre exige uma resposta. E nós temos que tomar cuidado com ouvir sermões. Muitos ouvem sermões
passivamente e não dão nenhuma resposta ao que eles ouvem. Nós precisamos tomar cuidado ao ouvir sermões, porque nós podemos estar amontoando brasas sobre nossas próprias cabeças. Quanto mais luz, mais exigência divina. Quanto mais é dado, mais lhe será cobrado. E se nós estamos ouvindo constantemente o Evangelho e não estamos respondendo adequadamente ao Evangelho, nós estamos pecando contra Deus. Nós devemos responder com arrependimento sincero, com mudança de vida e com boas obras as quais Deus preparou de antemão para que nós que somos salvos pudéssemos andar nelas. Conhecer a Cristo sem segui-lo não é verdadeira fé. Conhecer a Cristo sem obedecê-lo, sem submeter-se a Ele, não é verdadeira fé. Pode ser apenas um assentimento mental, um assentimento intelectual, mas não é fé verdadeira que brota de um coração transformado pelo poder do Espírito Santo. Por último, o Deus que salvou o eunuco, que salva pecadores, continua a sua missão pelo mundo. No verso 39 e 40, diz assim: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Logo após o batismo, o Espírito Santo leva Filipe para outro lugar. O eunuco segue o seu caminho e descreve a sua postura, cheio de alegria. A alegria aqui confirma a obra da graça. A alegria confirma a operação do Espírito em seu coração. Lucas aqui não destaca as emoções durante o batismo. Não diz se ele ficou emocionado, né, e talvez tenha acontecido algo assim, porque foi algo impactante que aconteceu com aquele moço. Mas ele descreve depois que aquele homem seguiu o seu caminho cheio de júbilo. E a alegria não estava no fato de que ele teve uma boa conversa com Filipe. Encontrei um cara legal lá de Jerusalém. Não estava na cerimônia do batismo. Passei pelo batismo. Que coisa maravilhosa. Isso deve dar alegria sim ao nosso coração. Mas certamente a alegria era plena porque o encontro com Filipe e o seu batismo era o resultado de uma obra do Espírito Santo em seu coração. E agora ele estava alegre, e a alegria era resultado da certeza da sua salvação em Cristo Jesus. Aquela alegria que só experimenta quem de fato conheceu a Cristo. E aquele homem conheceu a Cristo numa situação inusitada. Aquele homem conheceu o Senhor de fato. Irmãos, aqui nós precisamos parar novamente e fazer uma aplicação prática. Você é salvo. Onde é que está a sua alegria? Você é salvo. Onde é que está a alegria da sua salvação? Algumas pessoas dizem ser salvas, mas elas só vivem tristes, murmurando da vida, reclamando o tempo todo. Elas vivem cabisbaixas, abatidas. E perguntamos, onde é que está a alegria da salvação? Onde é que está a alegria pelo fato de que um justo deu a vida por você, que é injusto? Onde é que está a alegria plena da salvação? E esta alegria deve suplantar qualquer outra alegria. É maior do que a alegria de ter passado um vestibular, de ter comprado um carro novo, de ter quitado a sua casa. É maior do que a alegria do nascimento do primeiro filho. E olha que é uma alegria de explodir o coração. Mas a alegria da salvação é maior do que todas as alegrias dessa terra. A minha pergunta é, onde está a sua alegria? Os verdadeiros salvos desfrutam de uma alegria pelo fato de terem sido livres do inferno e de terem sido reconciliados com Deus. Onde está a nossa alegria?
E Filipe continua pregando. Enquanto o eunuco continuava sua viagem de volta à Etiópia, alegre por ter encontrado a salvação em Cristo Jesus, Filipe continua a sua missão para encontrar com outros homens e mulheres que precisavam da mesma alegria que agora aquele eunuco desfrutava. Ele continuava anunciando Cristo de vila em vila, de comunidade em comunidade, até chegar na Galileia. O evangelho não para. O evangelho continua e deve continuar sendo pregado. Sempre existem novos campos preparados por Deus e sempre existem novos corações para serem alcançados. E nós precisamos continuar proclamando, continuar pregando. E aqui, meus irmãos, esse texto é tão maravilhoso, porque, como eu disse, esse texto tem diversas camadas. E aqui está uma que nós geralmente deixamos passar despercebido. Como que o evangelho rompe diversas barreiras no encontro de Filipe com esse eunuco. Primeiro, o eunuco era um estrangeiro. Aqui já uma barreira geográfica que é rompida, porque ele estava na Etiópia, mas ele veio encontrar o Senhor em Jerusalém, em Israel, quilômetros de distância. Uma barreira geográfica. O evangelho não tem barreiras geográficas e o evangelho não precisa de passaporte para entrar em nenhum lugar do mundo. Segundo, uma barreira social é rompida. Ele era um africano. E estando do outro lado, ele era de um povo pagão. E ele aproxima-se de Jerusalém, e o seu paganismo não é uma barreira para que ele encontre com o Senhor. E aí ele rompe essa barreira social, racial, e uma barreira religiosa também. Outra coisa, ele era um alto oficial do governo. Rompe-se aqui uma barreira social. O evangelho não é um evangelho só para determinadas classes sociais. O evangelho é para todos os tipos de pessoas. Isso é maravilhoso ao respeito do evangelho. Porque o evangelho consegue fazer os doutores sentarem com os pobres no mesmo lugar e aprenderem do mesmo Senhor e desfrutarem das mesmas bênçãos, da mesma alegria. O evangelho faz isso. O evangelho coloca pessoas improváveis juntas, faz encontros que possivelmente nunca poderiam acontecer por causa das condições sociais ou das distinções sociais. O evangelho faz esses encontros, promove esses encontros. Isso é maravilhoso. Mas a última barreira é a mais complexa aqui. Porque o evangelho estava sendo anunciado por judeus até aquele momento. A maioria dos crentes até aquele momento, certamente era ou judeu ou de uma influência judaica muito forte. E ainda havia, de algum modo, algum apego às leis do Antigo Testamento. E isso é claro porque a gente vê constantemente os apóstolos tendo que corrigir esses apegos, os apóstolos tendo que corrigir esses erros de ainda estar vinculados a coisas da cerimônia do Antigo Testamento, a lei cerimonial do Antigo Testamento. Esse homem era um eunuco, e havia uma barreira religiosa para esse homem na lei. Humanamente, seria improvável que ele se tornasse um discípulo de Cristo. Deuteronômio 23, verso 1, diz assim: aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Ou seja, homens castrados não podiam participar na Assembleia do Senhor. E os eunucos geralmente eram homens castrados. Alguns historiadores questionam se esse seria o caso, mas em geral, quando a pessoa era criada ou treinada para servir um rei, geralmente um homem, ele era colocado numa posição alta dentro do palácio e ele tinha que passar por esse processo, ele tinha que ser castrado e geralmente por razões econômicas, para não ter o risco de um funcionário, porventura, ter um filho com uma princesa, com alguém da família real, e então ter que dividir herança, dividir os bens. Havia preocupações desse tipo. E nesse caso, esse homem
ele era castrado, possivelmente. E a lei dizia que ele não é bem-vindo na Assembleia do Senhor. Mas Deus demonstra que sua graça alcança a pessoa de todas as nações e de todas as situações, de todas as condições. E eu gostaria de estar perto daquele eunuco quando ele lesse Isaías 56. Porque certamente ele já tinha lido também. Ele tinha um rolo de Isaías. E ele vinha lendo, possivelmente já tinha o hábito de ler Isaías. Mas eu queria estar perto dele quando ele leu Isaías 56, especialmente o verso 3 a 5. Porque agora, certamente, como crente, ele lê Isaías 56, verso 3 a 5, com uma nova compreensão. Porque Isaías 56, versos 3 a 5, diz assim: não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. A profecia tinha acabado de se cumprir na vida daquele eunuco. Acabado de se cumprir, porque ele havia abraçado a aliança do Senhor, e o Senhor prometeu que aqueles que abraçassem a aliança, os eunucos que abraçassem a aliança, receberiam algo muito mais precioso, muito melhor do que filhos e filhas. Ele receberia um nome eterno. Um nome eterno seria dado a ele, que nunca se apagaria. E naquele dia, aquele oficial da rainha recebeu um nome eterno, que nunca, jamais se apagaria. Aqui está a maravilha do Evangelho, das conversões improváveis, as transformações improváveis, de vidas improváveis. Atos mostra o cumprimento da promessa de que o Evangelho chegaria até os confins da terra e alcançou esse estrangeiro, cheio de barreiras sociais, culturais, religiosas. Mas o Evangelho mostra que não há barreiras sociais, culturais, étnicas, geográficas, religiosas, que não podem ser vencidas por Deus. Quando Deus chama um pecador, nenhuma barreira impede a sua graça de operar. Bem, nós estamos falando de histórias improváveis de conversão. E eu quero voltar na história de Agostinho. Muitos poderiam dizer que tudo aquilo aconteceu por acaso. Ou talvez dizer, Agostinho deu uma interpretação espiritual, uma brincadeira de criança. Ele escutou uma criança brincando, gritando, tole lege, e ele entende que a criança está mandando ele ler a Bíblia, que é Deus mandando ele ler a Bíblia. Uma voz, uma leitura, uma decisão de voltar para dentro da casa, pegar as escrituras. Agostinho sabia que não. Naquele momento, Agostinho entendeu que não era por acaso que ele estava ouvindo uma criança gritar, tole lege, pegue e leia. Era Deus conduzindo a sua história para que nas páginas de Romanos 13, versos 13 e 14, ele pudesse encontrar alívio para a sua alma. Foi exatamente isso que aconteceu com ele. E exatamente o que aconteceu com o eunuco quando ele lê Isaías 53. À primeira vista, nós vimos na história do eunuco uma estrada, uma carruagem, um viajante e um evangelista que saiu sem rumo numa estrada deserta para encontrar não sabe o quê. Mas por trás de tudo isso estava a poderosa mão de Deus, a sua poderosa providência. E o que nós aprendemos com isso? Deus prepara as circunstâncias. Deus prepara o mensageiro. Deus prepara o pecador. Deus abre as escrituras, abre o entendimento para crer, revela Cristo, produz fé e enche de alegria o coração daquele que recebe a salvação eterna em Cristo Jesus. Nada acontece por acaso no avanço do Evangelho. Talvez alguém imagine que você tenha vindo o culto apenas por causa de um convite, se você veio convidado hoje.
Ou talvez você possa imaginar que você veio só porque é a sua comunidade, é onde você congrega todo dia. Mas talvez você seja o caso de alguém que tem uma Bíblia, que tem conhecimento teológico, mas que não está entendendo o que lê. Que ainda não compreendeu de fato o evangelho da salvação. Talvez você tenha apenas vindo à igreja porque eu estou de férias. Eu decidi sair de casa, eu não queria ficar em casa sozinho. Talvez assim como o eunuco, você esteja descobrindo que Deus já vinha preparando o encontro muito antes. E hoje, o mesmo Cristo anunciado por Filipe continua sendo proclamado, e ele foi proclamado nessa noite. A mesma palavra continua sendo pregada, e o mesmo Espírito Santo continua convencendo pecadores. A minha oração e o meu desejo é que, se você de fato não entendeu o que você leu a respeito do Evangelho, se você é filho de crente e não entendeu o Evangelho que salvou seus pais, se você ainda não entendeu a graça de Cristo para a sua salvação, que essa graça alcance o seu coração nessa noite. Se hoje você ouve a voz de Deus nas Escrituras, obedeça como o Senhor ordenou na palavra, não endureça o seu coração. Creia em Jesus Cristo, descanse unicamente nele e siga o seu caminho com a mesma alegria que aquele eunuco que encontrou com Jesus no deserto, através do encontro com Filipe, que você possa também encontrar o Salvador para quem toda a Escritura aponta. E se você já é salvo, que você entenda que Deus quer também usar você para proclamar o Evangelho para outros. Talvez não será de uma forma extraordinária, com clareza muito certa, como foi com Filipe, com um anjo aparecendo e dizendo, vai por aqui, segue para essa direção, mas ele vai colocar pessoas na sua vida amanhã, no seu trabalho, na sua escola, no lugar onde você estiver. E essas pessoas precisam ouvir de Cristo Jesus. O que você fará? Você será o instrumento de Deus para alcançar essas pessoas? Além disso, avalie quando você sair daqui o quanto você é alegre pela salvação que você recebeu. Aquele homem seguiu o seu caminho cheio de alegria. Certamente não foi a primeira vez que ele foi a Jerusalém, mas foi a primeira vez que ele voltou para a Etiópia com uma alegria diferente de todas as que ele já havia experimentado. E a minha oração é que você volte para casa hoje, alegre com a salvação que você recebeu em Cristo. E especialmente ao participarmos na mesa do Senhor, lembrando do que Ele fez por nós na cruz, que o seu coração seja mais uma vez cheio da alegria da salvação em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos orar?